Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre doenças neurológicas e fisioterapia. Quem tira as nossas dúvidas é o fisioterapeuta e neurocientista Dr. Igor Duarte. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar sobre doenças neurológicas e fisioterapia. Assunto muito pedido aqui no Consulta ao Doutor, questão de reabilitação, sobre quais são, então, os principais os fatores que precisam ser trabalhados em pessoas que tiverem algum comprometimento neurológico. Aproveite para fazer sua pergunta. Você pode ligar para cá, falar ao vivo conosco a partir de agora, pelo 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor. Todo dia eu mesmo me comprometo a colocar o tema do programa no ar. Comente fazendo a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande sua mensagem particular. O mesmo vale e a atualização também é feita e ainda com conteúdo exclusivo lá na minha página do Facebook, facebook.com/Denise Luque. Tem sempre novidades, você sempre consegue acompanhar o que acontece aqui no Consulta ao Doutor e mesmo fora daqui. Então, vai lá, facebook.com/Denise Luque. Nas demais redes sociais que eu participo também, viu? @Denise Luque lá no Instagram, @Denise Luque, e no canal do YouTube. Então, tenho colocado vários vídeos aqui do programa, youtube.com/Denise Luque. Se inscreve, isso significa que você tem interesse no nosso conteúdo e a cada vídeo que eu subir para o YouTube, você recebe a notificação e vai assistir primeiro. Deixa o seu joinha, comente lá, enfim. Hoje eu recebo o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta e neurocientista. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui. É sempre um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Vamos tirar as dúvidas sobre algumas das doenças que acometem o cérebro e o sistema nervoso como um todo. O que você prefere destacar para abrir esse programa, então? O que mais chega para você? Ou quais as perguntas, né, que têm chegado mais? Porque eu sei que desde a primeira vez que o doutor esteve aqui no Consulta ao Doutor, muitas perguntas chegam para ele diariamente. As pessoas querem fazer contato, querem esclarecer as dúvidas. O doutor, de fato, esclarece e fala muito bem, né? Eu acho que eu sempre falo aqui, falar difícil é fácil. Difícil mesmo é conseguir falar fácil, para que outras pessoas, para que todo mundo consiga entender, né? Chegar até o público, ter uma comunicação eficaz, né? Efetiva. Levar informação de qualidade e sem aquele doutoresco, aquela terminologia médica exclusiva que os médicos e profissionais de saúde falam quando estão reunidos. Então, a ideia é sempre levar essa informação com um termo bem mais popular, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Vamos começar então. O que você destaca? O que chega mais para você, né? Eu tenho recebido várias pessoas falando sobre comprometimento por AVC, acidente vascular cerebral. O que mais chega para a gente conseguir destrinchar isso durante o programa? Os AVCs, eles no consultório realmente lideram, porque os AVCs, homens, mulheres, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, comprometem fala, compromete movimentação, compromete sensibilidade. Tem problemas relacionados à medula espinhal, tem o problema da doença de Alzheimer está evoluindo e a tendência é evoluir cada vez mais à medida que a população envelhece também. Tem chegado com grande frequência a doença de Parkinson, uma doença que é muito... assemelha-se com o Parkinson, com Alzheimer, que é a hidrocefalia de pressão normal. Então, dá para a gente abordar também a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, que está em evidência na mídia por conta de uma atriz portadora da doença, né? E voltando para os AVCs, também está muito fresco ainda na mídia a questão do AVC relacionado a aneurisma cerebral. Então, dá para a gente abordar, tentar tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre essa questão.
essas questões. Olha que já tem gente na linha. O Reinaldo fala conosco, de Guarulhos, aqui em São Paulo. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado. Você é o nosso primeiro telespectador do dia. Fica à vontade, pode perguntar. Eu gostaria de saber do doutor o seguinte, a minha esposa ela teve um aneurisma cerebral há 4 anos, né? E hoje ela tem um acompanhamento na fisioterapia e eu vejo que já tem 4 anos que a gente está fazendo e agora deu uma parada na melhora. E eu gostaria de saber do doutor se eu colocar ela numa hidroterapia, se acelera um pouco a melhora dela ou fica estável do mesmo jeito, o que ele aconselha no caso? Ô Reinaldo, será que você pode explicar um pouquinho pra gente qual é o comprometimento que ela tem maior, né? Ela teve um aneurisma cerebral. Tá. Ela fez a cirurgia, né? Só que ela perdeu um pouco do movimento da perna esquerda e do braço esquerdo. Tá bom. O doutor vai ajudar a esclarecer, então, sua dúvida. Obrigada por ter ligado, viu, Reinaldo? Tá ok, muito obrigado também. Doutor, como é que a gente ajuda nosso telespectador? Primeiro tem que entender, se o comprometimento foi do lado esquerdo do corpo, o problema é no lado direito do cérebro, porque é cruzado, o cérebro direito comanda o lado esquerdo e vice-versa. Aneurisma é um termo popular, é uma bolha formada na artéria. Então, nós temos algumas artérias que irrigam o cérebro, chama de polígono de Willis, e em algum lugar dessa artéria a musculatura fica fragilizada e por excesso de pressão exercida pelo coração, aquela região que está mais frágil vai aumentando de volume e literalmente forma uma bolha. O tratamento inicial é cirúrgico, o médico vai fazer a embolização ou a clipagem do aneurisma, porque se romper, dificilmente consegue reverter o caso, então vem a óbito, tá? Então, provavelmente a esposa do telespectador fez a clipagem ou a embolização, mas fica sequelas por conta, imagino aqui falando sem ver exames, esse aneurisma compromete, comprime estruturas e esse comprometimento pode levar à ausência ou perda de controle motor, que é o caso que está acontecendo com ela. Ele falou sobre a fisioterapia que evoluiu e agora deu uma estabilizada. Se o tratamento X não está tendo uma efetividade, é importante migrar para outro. Então, o fisioterapeuta é que ele vai determinar isso. Esse tratamento chegou até aqui, esses exercícios não estão mais evoluindo, está na hora da gente mudar. Vamos mudar para outro. Existem uma infinidade de tratamentos da ordem de fisioterapia. Só vou fazendo um paralelo com o tratamento médico, o médico vai oferecer um medicamento, esse medicamento em algum momento para de ter seus efeitos, tem que migrar para outro. Os exercícios também. E aí ele falou sobre hidroterapia. Eu gosto muito de hidroterapia. Então, os resultados para tratamento neurológico com hidroterapia têm resultados excelentes e eu indico, encontre uma clínica especializada, encontre um fisioterapeuta especialista na área de reabilitação aquática e você com certeza terá o prognóstico melhor da doença, com certeza. Perfeito. Eu acho que é importante lembrar, né? Não significa que é mais grave, menos grave. Assim como quem faz dieta, às vezes faz um exercício e enjoa ou tem que trocar para o estímulo ser diferente, claro, né? Do exercício. O mesmo acontece com a reabilitação. O paciente tem que aderir. Não adianta nada ter uma infinidade e o paciente não aderir ao tratamento, né? Não gostar, e é que ele vira um fardo. Exatamente, não é para ser um fardo, para ser uma coisa boa, então, né, de reabilitação mesmo, eficaz, até no pensamento de ir para essa fisioterapia. Só voltando no caso do aneurisma, ficou na mídia há algumas semanas sobre a ex-primeira-dama que veio a falecer por complicações do aneurisma. Rompeu o aneurisma, que já vinha tratando há alguns anos, rompeu e causa um AVC, que é chamado de hemorragia subaracnoide. O sangue vai se misturar ao líquido, aquele líquido que protege o sistema nervoso, e é muito difícil
de reabilitar esse paciente quando isso ocorre. Normalmente o paciente vem a óbito, isso se confirmou no caso da ex-primeira-dama, Dona Marisa. Perfeito. A gente atende outra telespectadora. Quem fala conosco é a Maria Berenice, de Olinda, Pernambuco. Oi, Maria Berenice, tudo bem? Boa tarde. Alô? Alô? Tudo bem, Maria Berenice? Me ouça pelo telefone, assim a gente consegue conversar melhor. Obrigada por ter ligado. Fazia muito tempo que eu não atendi alguém de Olinda. É um prazer, viu? Fica à vontade, pode perguntar. Olha, por gentileza, é que eu fiz há um ano atrás, agora em fevereiro faz um ano, que eu fiz um aneurisma, uma cirurgia de aneurisma na perna. E eu gostaria de saber de uma coisa. Eu fui fazer um tratamento para varize e foi descoberto esse aneurisma. Eu sabia que poderia dar em qualquer parte do corpo. Mas, graças a Deus, foi diagnosticado, foi feita a cirurgia, foi um corte muito grande, porque a safena estava estragada, tudo bem. A minha dúvida agora é assim, a minha perna, sempre o local que fez a cirurgia na parte da frente, é aquilo meio duro, dolorido, eu não tenho muita resistência na perna, assim, eu tenho que usar meia por conta da circulação, remédio da circulação. Mas será que fazendo algum exercício como hidroginástica ou não sei se caminhada, isso melhoraria? Perfeito. Será que eu volto assim a como era normal a minha perna? Eu sempre fico em uma dúvida. Eu vou sempre ao médico. Perfeito. Mas eu estou tomando meus medicamentos, agora não estou fazendo exercício nenhum. Obrigada, Maria Berenice. O doutor vai te ajudar. Obrigada, viu? Um beijão para você e para todo mundo de Olinda, Pernambuco, doutor. Pelo que eu entendi, a Maria teve um aneurisma de alguma artéria do membro inferior, que aí não deu para especificar se é coxa, se é perna. Aneurisma não é exclusivo de cérebro. Então, quando acontece nas artérias cerebrais, chamamos de aneurisma cerebral. É comum aparecer aneurisma da artéria aorta, aneurisma de artéria aorta. Então, qualquer parte do corpo pode aparecer um aneurisma. Após a cirurgia, corrigiu o aneurisma, ou coloca um clips, ou faz a embolização. Acredito que o médico optou pela clipagem de aneurisma, pela facilidade que tem de acessar a artéria do membro inferior. E qualquer sequela a partir daí, eu não consigo enxergar como culpa do aneurisma clipado ou embolizado. Então, o que pode acontecer, ou que pode ter acontecido, é alguma lesão de ordem venosa. Então, tem dificuldade do sangue retornar, isso pode manter o membro edemasiado, aumenta a concentração de líquido na pele. Nesse caso, se você não tiver nenhuma contraindicação, isso é importante, o acompanhamento com o seu médico vascular, que deve estar cuidando do seu caso, ele deve prescrever os exercícios ou não. Então, quem vai decidir é ele, porque é ele quem sabe das características do pós-cirúrgico que você teve. Agora, se não tiver problema nenhum associado, então estou imaginando aqui que não tem nenhum problema relacionado, pode fazer atividade física sim. Aliás, exercícios físicos é quem drenam o excesso de líquido das extremidades do corpo de volta para a região central, para o coração. Então, a atividade física mantém a homeostase, o equilíbrio de líquidos em partes do corpo, inclusive nos membros inferiores. Perfeito. Mais um telespectador, eu vou anotando algumas perguntinhas aqui do que sobrou da pergunta do telespectador, algum linkzinho, depois eu pergunto para o doutor. O William está na linha para falar conosco, de Suzano, aqui em São Paulo. Oi, William, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Denise. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo, fica à vontade, pode perguntar. Eu queria perguntar se seria mais preventivo, né? Aneurisma, isquemia, esses problemas, né, que geralmente são das artérias, no caso. Qual que é, o que eu tenho como prevenção? Eu, por exemplo, tenho 50 anos, na faixa de 50, atividade física, pouco sal, pouco açúcar, legumes, verduras, ajuda bastante o consumo na vida atrás. Até hoje,
para ter uma predisposição a ter risco, né, de ocorrer essas coisas? Acho incrível, William, quando a gente consegue levantar as questões para prevenção, né? Então, acho ótimo. Obrigada, William. Um beijo para você, para todo mundo de Suzano. Amém. Obrigada. Doutor, muito importante, né? Então, como é que a gente tenta evitar tudo isso? A gente sabe que tem alguns fatores que a gente não muda, né? Os AVCs, boa parte deles são evitáveis, são preveníveis. Então, como o William falou, uma dieta correta é fundamental. A prática de exercício físico de médio a longo prazo abaixa a pressão arterial, a pressão baixa, e isso minimiza as chances de desenvolver os AVCs, principalmente os hemorrágicos, esse por ruptura de aneurisma. Falando da alimentação, uma alimentação com baixa caloria previne o depósito de gordura na parede das artérias, e isso vai evitar lá na frente a isquemia cerebral. Então, 80% dos AVCs acontecem porque a artéria está entupida, literalmente, por alto consumo de calorias, associado a tabagismo, associado a consumo de drogas, e isso ligado ainda ao sedentarismo, e aí você tem 4 fatores fundamentais para levar a um quadro de acidente vascular cerebral, que dá para prevenir com a dieta balanceada, com hábitos saudáveis na sua vida e exercício físico. Já que os nossos telespectadores concentraram tantas perguntas aqui no aneurisma, e aí pode ser cerebral ou não, tem algum sintoma? A pessoa que tem aneurisma, porque, pelo que eu estou entendendo, qualquer um pode ter e não haver essa manifestação. Isso aí. Eu quero entender se dá algum sintoma, desses que a gente costuma negligenciar, dor de cabeça, que não passa. No cérebro, ele vai comprometer alguma função, então vai perder função e pode trazer dor de cabeça. Então, é muito comum o indivíduo teve aquela dor de cabeça repentina e o aneurisma rompe, óbito. Só ficou sabendo do aneurisma no momento que aconteceu e aí a equipe não tem o que fazer. Mas em muitos casos ele avisa. Então, você tem perda de sensibilidade dependendo de onde o aneurisma está instalado, onde ele se formou. Você tem essas dores de cabeça repentina, súbita. E aí procura um especialista, vai realizar um exame de ressonância magnética e vai detectar ali a presença do aneurisma e tem que tratar de imediato. Perfeito. Perfeito. Bom lembrar, né? Então, os hábitos saudáveis que a gente tem que ter, não negligenciar o sintoma, teve uma dor de cabeça, precisa buscar o especialista. Agora, a surpresa é o diagnóstico do aneurisma, né? Dá para trabalhar, o importante é ter o diagnóstico precoce para que você possa trabalhar isso com tranquilidade. Perfeito. Sem que ele esteja prestes, por exemplo, a se romper. Se romper. Então, fez o exame de imagem, vai detectar o aneurisma, já vai agendar o procedimento que é feito por hemodinâmica. Então, o paciente deita na maca, introduz um catéter pela artéria braquial e esse catéter sobe pelo circuito arterial. Então, o médico consegue ver no monitor o lugar onde tem esse aneurisma. Então, ele vai chegar lá, vai colocar uma molinha, que chama de embolização, dispara uma molinha, que pode ser metálica ou pode ser agora sintética, e essa molinha preenche o espaço do aneurisma e o organismo remodela a artéria por dentro. Então, aquele aneurisma, se ele eventualmente traz alguma complicação, alguma dor, isso pode ficar, mas o risco dele se romper e você vir a óbito, isso é minimizado com o tratamento moderno. Perfeito. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo daqui. Muitas pessoas, você falou até do comprometimento do lado direito, afeta a movimentação do lado esquerdo. Perfeito. E o contrário é válido. Muitas pessoas tiveram AVC e tiveram comprometimento e às vezes não têm a sorte de ter um médico que fala assim, olha, essa consequência pode ser minimizada. E muitas vezes minimizar num tanto que ninguém diz que a pessoa ficou comprometida depois de um AVC. Pode saber que ela teve um AVC, ela pode saber que tem uma ou outra limitação, mas assim, que vai conversar com a pessoa, ninguém vai perceber nada. Queria que você explicasse, então, qual o papel
é antes de chegar até você, né? O papel do médico que de repente fez a cirurgia ou o clínico que estava acompanhando e recebeu esse paciente no pós-operatório. De falar, olha, precisa fazer a reabilitação, não precisa se conformar que vai ficar limitado de alguma forma, porque tem como evoluir isso, né? Não, sempre evolui. Falando de sistema nervoso, sempre é possível evoluir, mas é complicado falar porque o sistema nervoso, as células não se regeneram, mas as células conseguem buscar alternativas para trazer a função que foi perdida. Agora, os AVCs, quando esse indivíduo chega no pronto-socorro, ali é fundamental a equipe perceber o sintoma, realizar o exame específico para determinar qual local e que tipo de AVC e realizar o tratamento o quanto antes. Nesse caso, o tempo está relacionado à quantidade de sequelas que esse indivíduo pode ter. É comum o paciente ter um AVC e não aparecer sintomas, porque foi realizado todo o procedimento, todo o protocolo foi seguido à risca. Agora, se um indivíduo que posterga, ou por ele, ou pela família, ou pela equipe médica, pode ter comprometimentos, sequelas muito severas, como a gente conhece. A gente vai para o intervalo rapidinho, você não pode mudar de canal, o bate-papo tá maravilhoso. A gente ainda vai falar mais sobre AVC, sobre outros comprometimentos aí da parte neurológica, né? O Alzheimer, Parkinson, hidrocefalia de pressão normal. Outra coisa que a gente vai aprender no Consulta ao Doutor hoje. Não sai daí não, até já. Nós estamos de volta. A Consulta ao Doutor hoje fala sobre doenças neurológicas e fisioterapia e tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. Daria para fazer vários programas só com esse assunto. As perguntas não param, então seja você a pessoa que vai ajudar outras tantas que de repente não podem, estão impossibilitadas de fazer suas perguntas hoje aqui, mas depois vão assistir a essa entrevista ou vão ser informadas por outras pessoas, porque a gente acaba sendo o agente multiplicador de informação, né? Então liga para cá e faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Fale conosco, o doutor Igor Duarte está aqui para multiplicar o conhecimento também. A gente sempre fala que é com muita generosidade que os nossos especialistas vêm até aqui para fazer com que a gente consiga entender. Não é a nossa área, a gente sabe, né? Não é a nossa área, mas é a área dele. Aí ele multiplica isso conosco para que a gente possa ajudar muita gente. E a gente ajuda, viu, doutor? Com certeza. Uma informação, alguma coisa que você fala, ó, revê isso, procura outro especialista, porque já ouvi que dá para melhorar. E quando se trata do ser humano, não tem 100% nunca, né? Nem para sim, nem para não. Cada um se desenvolve de um jeito, né? Lida de uma forma com o problema e com o tratamento também, né? Isso é verdade. O engraçado é que o corpo humano não é uma ciência exata, então depende muito da adesão da pessoa ao tratamento. E varia de organismo para organismo. Tem tratamento que é muito efetivo numa pessoa, no outro não dá certo. Eu ouço muito falar pelo consultório, pela sala de aula, falam assim, mas sabe, tem um chá daquilo outro lá, serviu para aquela pessoa, não necessariamente vai servir para essa. Por isso que os tratamentos com medicamento que dá certo para a doença X daquela pessoa, não evolui bem para outra pessoa. O tratamento fisioterapêutico que evoluiu bem para essa, pode não necessariamente ser benéfico para essa. Então tem a interação do profissional com o quadro e a característica do paciente também é importante na reabilitação. Perfeito. Vamos atender o telespectador que está na linha? É o Luiz, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo, obrigada por ter ligado e fica à vontade. Pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Pode perguntar. Então, é que eu tenho um problema de nervo ciático. Tá. Que provavelmente vem da infância, né? E já fiz vários tratamentos, medicamentos, anti-inflamatórios, etc. Porém,
dá uma aliviadinha, tem volta e tal. Eu gostaria de saber se há possibilidade de curar. Se é possível o quê, Luiz? Oi? Se é possível o quê? Se há possibilidade de eu fazer um tratamento e ser curado, né? Ser curado, tá bom. Obrigada, Luiz. Doutor, existe uma expectativa muito grande sempre pela cura, né? E a gente sabe que na medicina, às vezes, não é cura, mas é um tratamento bem feito que vai devolver a qualidade de vida e, no fim das contas, é isso que importa. Né? Conta pra gente. Sobre a lombociatalgia, normalmente as dores do nervo isquiático, ou conhecido como nervo ciático, está relacionado à hérnia de disco. Então, na coluna vertebral, em toda a extensão da coluna, existem placas de cartilagem com um líquido dentro, que serve de amortecedor. E aí, normalmente, as pessoas que têm sobrepeso, pessoas que trabalham carregando carga, elas têm uma maior chance de desenvolver hérnia de disco, porque o líquido no interior desse disco, desse amortecedor, literalmente ele esparrama, o disco cresce e ele fica mordendo a raiz do nervo. Isso pode gerar as dores relacionadas ao nervo ciático. Tudo bem? Nesse caso, tem que fazer um exame de imagem, fazer o tratamento. E o tratamento pode ser cirúrgico ou o tratamento conservador, que é fisioterapia, efetivo em pelo menos 80% dos casos. Realiza a tração da coluna, tá? Das vértebras, o líquido volta para o lugar, resolve o problema. Agora tem uma outra lesão associada ao nervo isquiático, chama síndrome do piriforme. Piriforme é o músculo da região glútea lateral. E o nervo isquiático, o nervo ciático, que é o nome popular, ele passa por trás do músculo piriforme ou ele passa por dentro do músculo piriforme. Esse músculo é um músculo que normalmente fica muito tensionado. Sabe quando você fica com uma raiva, você passa aquele nervoso o dia inteiro, essa região do músculo trapézio fica endurecida, o músculo piriforme também fica. E se você tiver a sorte do nervo passar dentro do músculo, imagina, o músculo fica mordendo o seu nervo e aí gera inflamação, que gera limitação, que gera dor. Nesse caso, exercícios de alongamento são indicados, a hidroterapia é fundamental, é excelente para o tratamento das doenças relacionadas ao nervo ciático. Tudo bem? Perfeito. Vamos falar um pouquinho do Alzheimer? Tudo bem. Hoje, muita gente até pergunta, Denise, mas não tem exame para fazer, para saber se vai ter Alzheimer ou não? E eu recebo vários especialistas que dizem, olha, dava até para saber se tem chance ou não, mas primeiro você não sabe se vai viver até lá para ter. A chance é muito grande para qualquer pessoa, né? Então, quanto mais a gente vive, mais sujeito a gente está às doenças da velhice, né? Se é que a gente pode falar assim. É um tipo de demência, é muito comum. Existe uma ansiedade muito grande para saber se está livre, né? Se estaria livre ou não. Vamos tratar, então, a pessoa que tem Alzheimer. O que dá para fazer? Qual o comprometimento mais sério que daria para protelar, então, num tratamento? É importante salientar que o Alzheimer não dá para segurar a evolução da doença. Então, a doença ela é progressiva. A fisioterapia não vai atuar no Alzheimer, mas em casos onde há limitações de ordem motora, de ordem sensitiva. E aí a fisioterapia é importante. Realizaram um estudo com ratinhos nos Estados Unidos no final dos anos 90 e eles descobriram um fenômeno chamado neurogênese, que era desconhecido até então. Então, os neurônios são células que nós nascemos com elas e essas células elas não se multiplicam, como a célula da pele, por exemplo, a célula sanguínea. Nós temos os neurônios, eles estão lá e se você perdeu ele, você tem um problema, porque eles não se regeneram. Eles descobriram que numa área específica do cérebro, chama hipocampo, que é onde a doença de Alzheimer acomete inicialmente. Esse hipocampo dos ratinhos produziu novos neurônios a partir de atividade física. E aí os neurocientistas ficaram maravilhados, porque neurônios eles não se multiplicam, ou pelo menos até então. Desse momento para frente, descobriu que exercício físico aumenta o número de neurônios no hipocampo.
E aí, ó, a prescrição, realizar tratamento com exercício físico. Mas não é qualquer exercício físico. Pegaram outros ratinhos e colocaram o ratinho, aquela gaiolinha que o ratinho gosta de andar naquela gaiolinha e é o exercício que eles fazem. E aí o número de neurônios no hipocampo aumentou. Pegaram os ratinhos e colocaram para fazer outra atividade, para nadar, por exemplo. E aí o número de neurônios diminuiu. Aí eles falaram, não, peraí, então é a natação que é ruim para neurônios? Aí eles descobriram que é o exercício físico que você gosta de fazer tem um impacto na produção de novos neurônios. Mas isso é maravilhoso. Se você faz um exercício que não gosta, tem um impacto negativo. Então, tem que realizar um exercício. E aí não é para falar, não gosto de nenhum, não vai fazer. Descubra qual você gosta, porque tem uma infinidade de atividades físicas para se fazer. Eu gosto, por exemplo, de exercícios em grupo, principalmente para a terceira idade, tem a questão da socialização. Também é muito importante. E eles gostam, não vê a hora de chegar aquele momento. Tanto para encontrar as pessoas quanto exatamente, então a questão da socialização e tem a questão do exercício que vai produzir a neurogênese, que vai ter um impacto na doença de Alzheimer. Eu tive a oportunidade de trabalhar num abrigo para idosos e essa experiência com os idosos da comunidade que era aberto, que era muito legal o tratamento, diga-se de passagem, tinha uma paciente que estava lá na instituição e ela odiava fazer as sessões de fisioterapia. Então, aquele tratamento para ela, embora importante para manter a parte osteomuscular, para esse processo de neurogênese não acontecia, porque era um martírio para ela realizar os tratamentos. Então, tem o impacto do aparelho locomotor, que é benéfico, mas para a neurogênese não. Então, para você, encontre o exercício que você gosta. Sabe um outro exercício que eu vejo, principalmente a terceira idade gosta muito pela interação? Hidroginástica. A hidroginástica tem um efeito benéfico para vocês também. E isso vai refletir na doença de Alzheimer, se for o seu caso. O Wilson está na linha para falar conosco do Rio de Janeiro. Oi, Wilson, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo, obrigada por ter ligado, pode perguntar. Boa tarde, doutor, todos os telespectadores. Boa tarde, seja bem-vindo. Pode perguntar. Sim, doutor, o que acontece? Certa vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, na praia do Recreio dos Bandeirantes, entre o Recreio e a Barra da Tijuca, né? E a água estava muito gelada. E aí eu entrei, né? Entrei assim de imediato na água e tudo, só que a água estava tão gelada que eu senti uma dor atrás, na coluna. E eu fiquei alguns dias com uma certa dor no ciático. E depois disso, eu fiquei até com uma dor, graças a Deus não me prejudica em nada, mas os 2 dedos mindinhos do pé direito ainda tem até hoje uma certa dormência. Isso já ocorreu sei lá, há uns 2, 3 anos atrás. O que pode ter ocorrido nessa situação? Obrigado. Obrigada, Wilson. Um beijo para você e para todo mundo do Rio de Janeiro. A gente costuma relacionar alguma mudança com um evento que aconteceu, né? Sim. Pode ser uma coincidência ou, de fato, essa água muito gelada? A gente teve alguns meses atrás, estive aqui, a gente falou sobre esclerodermia. Isso. E um dos fatores da esclerodermia, um dos sintomas é o fenômeno de Renault. Quando você é submetido a temperaturas muito baixas, há uma vasoconstrição muito severa e isso pode ficar permanente. Então, as extremidades podem ficar sem vascularização e aí os dedos podem ficar geladinhos, podem ficar esbranquiçados e até ter a dormência, como ele falou. É difícil para mim agora falar, é isso, categoricamente é isso. O que eu posso dizer para vocês é que deveria ter procurado o seu especialista logo que aconteceu isso, mas ainda há tempo. Procure porque ainda tem um sinal. Então, você colocar os membros na água muito gelada, o que eles chamam de choque térmico, pode ter um efeito de imediato, mas isso não pode ser para 1 ano, 2 anos. Então, significa que aquela temperatura pode ter ocasionado um outro problema e que isso pode eventualmente ser mais grave. Pode não ser nada também, mas é importante que você procure o seu especialista e ele que vai tirar sua dúvida com relação a isso.
Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, você falou de gostar da atividade física, né? E no caso da reabilitação, onde você tem ali dia após dia, né? Às vezes todo dia mesmo, o acompanhamento do fisioterapeuta é importantíssimo. Assim como a gente escolhe o médico, né? Então, de repente você não gostou daquele médico, ou você foi até ele, depois você não vai com tanta frequência, né? Você vai porque ele é bom, mas você não volta com tanta frequência porque de repente ele não é tão simpático. O fisioterapeuta não tem jeito, doutor. O fisioterapeuta tem que gostar. Então, o fisioterapeuta tem que gostar do que faz, para isso ficar como um abraço para esse paciente. Exatamente. E o paciente precisa gostar do fisioterapeuta porque é dia após dia. Às vezes, sente o desconforto na hora da sessão da fisioterapia. Às vezes o paciente está indo, mas na verdade emocionalmente ele está debilitado porque ele não queria estar naquela situação. Ele sabe que ele vai progredir, mas ele precisa desse apoio do fisioterapeuta. Eu sempre falo sobre isso aqui porque quem está em casa sabe, meu irmão é fisioterapeuta, então eu vivo isso, eu vejo isso, né? E não tem nada mais gostoso do que você receber esse carinho do paciente, né? Ver a evolução dia após dia. Conta um pouquinho sobre isso. O que eu percebo dos meus colegas fisioterapeutas é que as sessões de fisioterapia vão além da fisioterapia. Então, tem uma conexão, uma relação paciente e profissional que é muito intensa. Muito por conta das sessões que normalmente são um dia sim, um dia não. E tem normalmente o período de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, então acaba ficando muito tempo com o paciente e essa questão da afinidade é importante. O fisioterapeuta ser acolhedor para o paciente, isso passa, claro, motivação para esse paciente e a chance disso, do tratamento evoluir beneficamente, é muito maior. Então, você precisa dar um retorno para o médico, dizer como está evoluindo, porque, olha, eu já ouvi casos em que o médico, lógico, ele sabe dos progressos e dos benefícios da fisioterapia, mas, de fato, ele fica muito surpreso com a evolução de um paciente. Então, olha, não imaginava que você poderia evoluir tudo isso. Tá com... Isso em qualquer situação, tá? 1 mês de qualquer cirurgia, parece que você já está em recuperação há 3 meses. Queria entender isso, doutor. O médico, quando indica a fisioterapia, primeiro a questão das 10 sessões, quem vai determinar quantas sessões é o fisioterapeuta. Então, essa questão de 10 sessões está relacionada a uma política, burocracia, né? Entre plano de saúde, etc. Na medicina, quando se estuda medicina, o médico estuda muito pouco de atividade física, de fisioterapia, em relação às doenças. No passado, os médicos formados há 30, 40 anos, eles vinham com essa visão mais generalistas. Hoje, o médico sai da sua formação sabendo que ele vai atuar até ali, dali para frente tem o fisioterapeuta, tem o fonoaudiólogo, tem o terapeuta ocupacional. Então, é mais fácil, entre aspas, trabalhar com o médico moderno agora. Quando o médico pega vamos dizer assim, segurança no fisioterapeuta, e aí o desempenho é muito melhor. Porque, como qualquer profissional, tem fisioterapeutas aí que não fazem um trabalho benéfico. Vejo muito fisioterapeuta ligando o choquinho, e aí a doença fica mal, a profissão fica mal falada. Sim. Assim como tem muito médico que não olha na cara do paciente e aí ele acaba adivinhando o que é, sabe? 15 segundos já diagnosticou, toma aqui sua receita. Bom, esses profissionais, tanto o fisioterapeuta quanto o médico, eu garanto para vocês, eles são a minoria das duas profissões. A medicina tem uma série de médicos extraordinários. Eu tenho a honra de trabalhar com um grande profissional aqui em São Paulo, o doutor Adolfo Carlucci. Trabalho com outros fisioterapeutas extraordinários também, que têm comprometimento com a profissão. Aí, nesse caso, o fisioterapeuta vai falar para o médico dele, fala, 10 sessões não é suficiente. Eu preciso de, no mínimo, 30, 40, de acordo com o caso. Lógico. E aí o médico vai trabalhar em conjunto, vai permitir, se necessário for, para fins burocráticos, e aí o indivíduo vai ter suas sessões
as sessões necessárias restabelecidas para você ter uma reabilitação efetiva. Essa história da confiança que o médico cria com o fisioterapeuta, isso é muito importante, né? Então, e buscar o profissional que é dedicado, né? Às vezes o teu médico não vai te indicar um fisioterapeuta, né? E se ele fizer isso, eu tenho certeza que não é por nenhum outro interesse, é realmente pela confiança que se tem. Mas se você escolher um outro profissional, que seja esse mesmo, apaixonado pela profissão, que faça tudo direitinho. Infelizmente, a gente tem a história do convênio, né? Então, o pagamento é muito pouco e aí você precisa atender muita gente para valer aquele horário, né? E isso realmente é uma pena. Tem gente que faz tratamento muito tempo, não tem resultado e acha que é a fisioterapia que não dá resultado. Isso, ouço falar, fiz fisioterapia e não adiantou nada. O indivíduo faz 5 minutos de choquinho, de ultrassom, nada contra a eletroterapia, ela é efetiva. Desde que aplicada no momento certo, e não preocupar o tempo. Da forma correta. Então, o que eu vejo, muitos colegas meus fisioterapeutas atendem 5 pacientes de uma vez só, liga choque nos 5 e aí fica rodando. Bom, ele não faz o tratamento dele e o paciente não tem a melhora que foi buscar na sua clínica. Perfeito. Vamos atender a Ana Marta? Fala conosco de Goiânia, Goiás. Oi, Ana Marta, tudo bem? Boa tarde. Alô? Alô, Ana Marta? Ela não nos ouve. Se a gente conseguir restabelecer esse contato, eu vou ficar feliz de fazer a pergunta. Se ela deixou a pergunta para a Angélica também. Doutor, a gente falou do Alzheimer, vamos para o Parkinson? Bem. E olha que eu tenho notado a manifestação da doença de Parkinson em pessoas cada vez mais jovens. O Parkinson, ele normalmente acomete pessoas de 55, 60 anos para frente. Ele acomete mais homens do que mulheres. O Alzheimer acomete mais mulheres do que homens. O Parkinson, ele tem o comprometimento de uma área do cérebro, se você me permite. Por favor, tá? Por favor. Sidão vai mostrar tudo pra gente aqui nessa câmera. Essa área mais clara, que eu chamo de tronco encefálico. A parte superior do tronco encefálico chama mesencéfalo. E no mesencéfalo existem alguns neurônios coradinhos, eles são escuros, chama substância negra. A substância negra produz uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina. Essa dopamina está em baixa no doente de Parkinson. Então, o paciente que tem doença de Parkinson, ele tem baixa da dopamina. A dopamina, ela está relacionada ao controle dos movimentos, esses movimentos finos, mas a dopamina também tem ação sobre o sistema de recompensa. Então, o paciente que tem a doença de Parkinson pode desenvolver depressão por falta de dopamina. Aliás, a neurociência já está reconhecendo como um sintoma pré-Parkinson a depressão. Então, alguns anos antes pode desenvolver isso. Também é uma doença progressiva, então não dá para controlar. Ela tem um medicamento que repõe, entre aspas, o neurotransmissor que foi perdido, mas o Parkinson já tem comprometimento motor efetivo. Então, as complicações motoras são muito visíveis e aí o fisioterapeuta tem um trabalho fundamental para manter a coordenação entre cérebro e músculo está se perdendo. Então, é comum o paciente de Parkinson, ele tem o que chama de bradicinesia. Então, os movimentos estão diminuídos. O Parkinson, ele tem a marcha dele, a marcha normal, um pé na frente do outro. O Parkinson, ele arrasta o pé, então dá pequenos passinhos com o tronco inclinado para frente. E se não trabalhar a questão motora dos membros inferiores, ele vai cada vez diminuindo esses movimentos até ficar limitado à cadeira de rodas. Então, a fisioterapia é importante para isso. Mas não só a fisioterapia, o doente de Parkinson tem comprometimento de músculos da deglutição. Então, é importante um profissional fonoaudiólogo. O Parkinson, à medida que a doença evolui, ele vai falando cada vez mais baixinho. Então, é difícil até se comunicar. O tratamento para melhorar
a comunicação verbal do Parkinson é realizada por esse profissional fonoaudiólogo. Então, é uma equipe multidisciplinar para tratar essa doença. Vamos atender o nosso telespectador José Rocha, fala conosco da cidade de Crato, no Ceará. Puxa. Oi, José, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigada por ter Melhor ligado. programa de televisão. Muito obrigada, José. Pode Seguinte, eu coloquei 2 stents e quero saber, eu pedi a informação ao doutor, lógico que ele não tem assim a resposta, porque ele não está diretamente comigo, mas se a gente tem que usar o stent o resto da vida e tomar clopidogrel, Neblox, Samalgin 100, Coros. Então você colocou 2 stents, é isso? 2 stents. Aí você quer saber se precisa continuar tomando remédio? Exatamente. Pode perguntar. Onde você colocou os stents? Foi numa artéria, doutor. Agora... Foi no cérebro, no coração? Não, no coração. Tá, Bem. tá joia. Obrigada, José. Obrigada por ter ligado. Recebemos várias mensagens do pessoal de Crato, no Ceará. Obrigada, José. Vamos fazer o seguinte? O doutor vai responder a sua pergunta já, no próximo bloco, daqui 3 minutinhos. Não sai daí não, até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre doenças neurológicas e fisioterapia com o Dr. Igor Duarte. Ele é fisioterapeuta e neurocientista. Tem pergunta do nosso telespectador José Rocha, que ligou para nós da cidade de Crato, no Ceará. Ele quer saber o seguinte, ele colocou 2 stents aí numa artéria do coração, quer saber se precisa continuar tomando remédio, fazendo o tratamento que ficou estabelecido. Ele não disse se ele tem algum comprometimento, né? Então, ou se é mesmo só a questão de administrar o remédio. O fato é, ninguém gosta de tomar remédio todo dia, mas cada um tem na vida a sua dificuldade que vai precisar administrar. Hipertensão, diabetes, mesmo obesidade, né? Então, você vai lutando contra tudo isso e vive com qualidade, né? Como que a gente ajuda o telespectador? Eu perguntei para ele se era, em qual parte do corpo era, porque coloca stent em artéria do cérebro também. Então, no caso, é mais comum colocar nas artérias coronárias. Stent é uma mola. A artéria está obstruída parcialmente, então você introduz um catéter. Quando chegou lá esse catéter, com a mola, insufla um balãozinho e o balãozinho incha essa mola, que normalmente é metálica. Os stents atuais têm um material que chama de bioabsorvível. Depois de algum tempo, o organismo desfaz ele, então não existe mais o stent. Mas quem vai dizer se você tem que tomar ou não é o seu médico. Então, de repente, não há risco nenhum, já resolveu o seu problema, o médico tira. Tem que tomar cuidado se você retirar o medicamento por conta própria. Então, quem faz esse procedimento tem que ter um acompanhamento especializado de rotina, porque de uma semana para outra há o depósito de novas placas de gordura e a obstrução da artéria, e aí você tem um infarto daqueles que conhece como fulminante e morre. Mas uma semana estava bem, aí na outra já não estava, por conta do medicamento que você deixou de tomar. Isso pode formar sangue coagulado, deposita, fica aderido ali no stent com aquela placa de gordura que está amassada, assim, comprimida entre as artérias, e pode ser fatal. Então é o seu médico que vai determinar se você tem que tomar ou não. Perfeito. Tem telespectadora na linha, quem fala conosco agora é a Ercília, de Caçapava, interior de São Paulo. Oi, Ercília, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Pode perguntar, Oi. Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Nós estamos assistindo o programa, é a primeira vez que eu estou assistindo. Seja bem-vinda. Então, eu tenho desvio de coluna para a direita. Tá. Pode continuar. E eu tenho que fazer fisioterapia? Perfeito. A doutora vai
vai te responder. Ercília, obrigada. Um beijão pra você. Sua primeira vez assistindo ao Consulta ao Doutor. Obrigado, tudo de bom. Seja sempre muito bem-vinda. Pode assistir outras vezes e ligar pra gente aqui. É a primeira vez. Obrigada. Doutor, como é que a gente ajuda a telespectadora? Desvio de coluna chama de escoliose. Tem que tomar cuidado, porque quando fala de coluna, tem dois termos relacionados à coluna. Um é lordose e outro é cifose. E as pessoas confundem isso com doença, e não são. Lordose e cifose são curvaturas fisiológicas da coluna. Mas quando a coluna está fletida para o lado, então inclinado para um lado direito ou lado esquerdo, chamamos isso de escoliose. É um problema e deve ser tratado. Por quê? Quando a coluna está inclinada para um lado, você tem a expansão do tórax para um lado, tem a retração de outro. Então, você pode trazer, entre o problema relacionado à postura, comprometimento de ordem respiratória e trazer problemas sérios, gravíssimos para você. Se você tem um desvio de coluna moderado, a fisioterapia resolve com muita facilidade. Tem um desvio de coluna que o nome até é um pouco estranho, chama gibosidade, que é o desvio lateral com rotação da coluna. E aí você vai ver o paciente que tem uma elevação nas costas, ou de um lado ou do outro. Se for esse caso, a gibosidade tem tratamento, mas é mais difícil. Precisa ter um tratamento intensivo e imediato, sabe? Então, todo dia no fisioterapeuta para resolver o seu caso. Resolve. Se for um caso muito acentuado, os ossos eles se remodelam naquela posição. E aí tem que realizar um procedimento cirúrgico para corrigir a coluna. Mas isso dá um caso extremo. Normalmente a fisioterapia resolve tanto a escoliose quanto a gibosidade. Vamos atender o telespectador que está na linha, é o Adilson, ele conversa conosco de Tatuí, interior de São Paulo. Oi, Adilson, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, e vocês aí? Tudo bem? Jóia, seja muito bem-vindo, pode fazer sua pergunta. Muito obrigado. Então, eu queria saber do doutor, eu estou apresentando um probleminha debaixo do calcanhar, assim, só debaixo, na sola do pé, uma dor e uma queimação só num lado. Então, de um dia para cá, entendeu? Se eu ando mais, se eu ando bem, eu fico bom. Se eu fico parado, pior. Tá. Muito bem. Perfeito. Deu para entender? Deu sim. Obrigada, Adilson. Um beijo para você, para todo mundo de Tatuí. Doutor. Adilson, problemas da coluna podem refletir no pé. Pode parecer engraçado, mas eu vejo muito no pronto-socorro. É assim, o paciente vai lá com a dor no pé e o médico pede um raio-x da coluna e ele fica muito bravo. Mas como assim? Eu estou com problema no pé e ele pediu um raio-x da coluna. É o problema na coluna, quer dizer, pode ser na coluna, a chance disso acontecer é muito grande. As pessoas chegam no consultório reclamando de choque no pé. Falam, eu vou andando e eu sinto um choque mesmo, como se estivesse tomando um choque elétrico no pé. O que pode ser? A chance de ser na coluna é muito grande. Essa é uma possibilidade. Pode ser outra possibilidade, os esporões de calcânio. Não são tão comuns em homens, é mais comum em mulher, mas eventualmente pode acontecer. Pode ser o seu caso, mas tem que fazer um exame para detectar se é isso. Se for o esporão de calcânio, um raio-x lateral do pé, perfil de pé, consegue detectar isso. Perfeito. Vamos seguir, então. Você falou de hidrocefalia de pressão normal. E quando a gente pensa em hidrocefalia, a gente imagina uma coisa que acontece mais com bebês, né? Você pensa uma coisa que é mais nessa faixa etária. Queria entender isso. Pode um adulto ter hidrocefalia? E o que diferencia essa história de pressão normal? A hidrocefalia no bebê acontece por uma malformação dos ductos que comunicam os ventrículos. Dentro do cérebro, existem partes, entre aspas, vazias de tecido nervoso, mas contém água no interior, o líquido, que é o líquor que colhe na região lombar para fazer teste de meningite, por exemplo. Então, é produzido aqui dentro. Se houver a obstrução dos ductos, então continua produzindo o líquido, né, que é o líquor, e não tem extravasamento. E aí acontece o aumento da pressão de dentro para fora. No bebê,
os ossos da cabeça ainda não estão formados, existe o que chamam popularmente de moleira, chamamos aquilo de fontanela. Então, as moleiras, como é molinho, pelo próprio nome, permite a expansão da cabeça. Então, o bebê fica com a cabeça muito grande por conta dessa obstrução. Isso pode acontecer num adulto e acontece na terceira idade. É muito comum assemelhar com a demência de Alzheimer. O que acontece? A obstrução dessa área, então, mostrei ainda há pouco o mesencéfalo, tem um canalzinho aqui. Esse canal liga esse espaço, que é o terceiro ventrículo, com esse outro espaço aqui, que é o quarto ventrículo. Se obstruir esse canalzinho aqui, chama aqueduto do mesencéfalo, o líquor produzido dentro do cérebro não consegue sair, aumenta o volume do líquido e aí o procedimento é o mesmo do bebê. Só que no idoso não tem como expandir o crânio. Então, os tecidos nervosos, o cérebro é comprimido contra o osso, contra a tábua óssea. Isso obstrui circulação e causa no idoso problemas de memória, muito parecidos com o Alzheimer, problema de locomoção. Então, o portador dessa doença, ele afirma que, olha, eu não consigo movimentar meu pé, parece que meu pé está colado no chão. A fisioterapia é interessante nesse sentido. E o paciente pode ter problema de ordem vesical, não consegue mais reter urina, reter fezes, nesse caso. São sintomas que podem vir juntos ou podem vir separados. Mas é importante salientar, após o tratamento que é cirúrgico, o paciente, diferente do Alzheimer, ele consegue retornar às suas faculdades mentais. Então, se ele tinha problema de memória, isso reverte, volta à vida ao normal. Tem que instalar uma válvula no interior dos ventrículos e drenar o excesso de líquido para a região abdominal. Tudo então, isso por dentro da pele. Tanto no adulto quanto na criança, o procedimento é o mesmo? É o mesmo. Na criança tem que fazer isso também. Só que a criança, como vai aumentando de tamanho o corpo à medida que vai crescendo, tem que ficar reparando isso. E para o idoso faz uma vez só, não precisa mais. Perfeito. Vamos atender a telespectadora que está na linha. Fala conosco a Silvana, aqui de São Paulo. Oi, Silvana, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Pode perguntar. Alô, Silvana? Alô? Alô? Silvana? Silvana não. Alô? A Silvana não está escutando a gente. Se tiver a pergunta dela aí, vou ficar feliz de poder ajudar. Doutor, você falou então da hidrocefalia de pressão normal, que você consegue retroceder, né? Diferente do Alzheimer, que você não volta mais ao estágio antes da doença. Nesse caso, você retrocede. E em questões de lesão medular, o que a gente poderia falar? Então, olha, a gente vê casos e aí a gente não sabe se tem... entre aspas, vantagem aquele que já fazia atividade, então corpos mais atléticos, a gente tem vários exemplos aí, pessoas que estão conseguindo trazer de volta o movimento e eu já falei aqui na medicina, existe a probabilidade, mas não dá para dizer que a pessoa não recupera nenhum tipo de movimento, né? Eu queria entender isso. Muito tem se estudado hoje sobre essa descompressão e como essa estrutura poderia ser o menos comprometida possível, né? Depende da lesão na medula, quando a questão é o grau de comprometimento. Se a medula, por exemplo, ela for rompida na totalidade, é muito difícil de você, mesmo após a cirurgia, mesmo a medula sendo colocadinha ali depois, os neurônios se ligarem e retomar todas as tarefas. Então, é muito difícil, mas não é impossível. Acontece. Você abordou a questão de ser atleta. Então, você é um atleta, o metabolismo é diferente, é mais acelerado. Isso ajuda no tratamento, seja da doença que for, inclusive nas recuperações de lesão medular. Tem o caso da atleta, né, que fraturou a medula e ela tem resultados surpreendentes.
porque ela está conseguindo trazer movimentos, sensibilidade, que normalmente isso não, na maior parte das pessoas que são lesadas não conseguem evoluir. Pode falar. E é muito emocionante você ver a recuperação, né, de coisas que no dia a dia às vezes você não dá o menor valor, né, a movimentação de um dedo seu, né? Imagina quanta coisa precisa estar em ordem para que você consiga fazer essa movimentação. Para quem, como eu, fala muito com as mãos, né? Olha que valor isso tem, né? Então, de conseguir fazer os movimentos. Só sabe quem perdeu o movimento. Tem um amigo meu deficiente auditivo e ele diz que a coisa que ele mais gostaria de sentir é ouvir o barulho de água. Olha que coisa, a gente ouve e não dá tanto valor para essas mínimas coisas. É verdade. Né? E aí, com relação às lesões medulares, e pessoas que, de repente, desistiram de tentar porque a chance era muito pequena, né? Mas havia chance. Existe chance. Olha que engraçado, a neurociência está trabalhando dia e noite para tentar, de alguma forma, trazer isso de volta. As pesquisas com células-tronco dão resultado, então ainda não deu o resultado do que se espera. Então, vamos entender a pesquisa com célula-tronco. A medula espinhal, essa que está na coluna vertebral, lá dentro protegida, ela é feita de neurônios. Então, toda a sua extensão. Se você lesionar ela, você lesionou o neurônio, que a gente falou hoje que os neurônios, salvo uma área específica do cérebro, eles não se recompõem, ou pelo menos ainda não se recompõem. A neurociência ainda não conseguiu. Perfeito. De repente, isso aconteça a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Eu venho com o maior prazer, eu venho contar para vocês. Então, a ideia da célula-tronco é que ela pode se transformar em qualquer célula, ela tem esse potencial, e se injetar ela na coluna, lá na medula espinhal, ela pode refazer os circuitos que foram lesionados pelo acidente, por exemplo. Então, essa é a expectativa. Tem uma expectativa muito grande em torno das pesquisas com célula-tronco. Mas é possível que nos próximos períodos apareçam tratamentos mais efetivos. Se você tem a lesão de lesão medular e você abandonou, olha o que acontece. Quando aparecer essa cura, entre aspas, a musculatura sua já não serve mais. Então você precisa manter e aguardar o momento que a neurociência vai apresentar a cura. Ligou novamente, seja com célula-tronco, seja com outra modalidade de tratamento, a parte motora está plena. O que a gente vê é o indivíduo cadeirante, ele tem os membros superiores bem definidos, porque trabalham muito, mas os membros inferiores já estão atrofiados, bem fininhos, perdeu massa muscular. A chance de voltar à parte motora funcional é muito difícil. Então tem que preservar o que você tem e aguardar, porque a boa notícia vem. Então, mesmo que hoje não se possa trabalhar com células-tronco nesse sentido, a obrigação de quem está num momento como esse é manter os membros saudáveis o mais forte que conseguir, mesmo sem a movimentação, para receber, quando for possível, exatamente, e um dia será, esse tratamento novo. Exatamente. E fora isso, a fisioterapia tem importância no que chama de neuroplasticidade. Isso a neurociência já entende muito bem, que é a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar. Tá. Então, mas o sistema nervoso só se adapta se tiver estímulo. Vou trazer um tratamento bem curioso que realizaram em teste nos Estados Unidos. O paciente tem um AVC e ele fica com a mão fletida, assim, o membro superior fletido, e com um tônus muito grande que chama de espasticidade. Tá. Então, o paciente teve no lado direito, esse lado aqui ele esquece e faz tudo com a mão esquerda. Esse é o grande erro. Lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma coisa que parece ser... parece que está bagunçando com o doente, né? Mas não é. Então, o que eles fizeram? Eles amarraram a mão boa. Então, o indivíduo com a mão boa amarrada, ele se vê obrigado a controlar a mão. Entendi. 15 dias depois, ele já realizava movimentos surpreendentes. E aí, alguns meses depois, a mão já estava completamente curada, era só soltar a outra mão boa e resolveu o problema entre aspas. O que aconteceu? Obrigou a área que foi lesionada não a produzir novos neurônios, a
procurar novos mecanismos de retomar o controle daquela única mão que sem ela não há sobrevivência. Eu não sei se é a mesma lógica, mas é o que a gente vê com relação às lesões medulares. Eu já vi gente questionando, até já me perguntaram, mas por que a pessoa não anda? Por que ela fica de pé, então presa numa máquina? Então, ficar na vertical, presa por uma máquina, não é ela que está fazendo aquele movimento, porque ela não consegue fazer sozinha, mas o aparelho vai fazendo como se ela estivesse andando, né? Até por... Não sei se o cérebro reconhece que você está no movimento ali, ainda que você não consiga gerar esse movimento. Reconhece sim. Vou tentar explicar isso de uma forma bem simples. Existem sensores dentro de cada músculo e dentro de cada articulação. Esses sensores são ativados com o movimento. E se no trajeto oposto para chegar ao cérebro está recebendo muitas dessas informações, que só é possível com exercício na fisioterapia ou com esses dispositivos que realiza a marcha para o indivíduo, o sinal vai chegando. O sistema nervoso, como é plástico, ele vai entender assim, opa, está chegando muita dessa informação aqui, isso deve ser importante. Vamos dar um jeito disso passar para cima, por outro lado. E aí o neurônio que está íntegro do lado de baixo da lesão consegue se ligar com um bom do seu lado e a informação consegue acessar. Mesmo que ela não seja restabelecida 100%, ela consegue retomar funções que outrora era perdido e que as pessoas nem tinham mais expectativa de que viria a retomar a função. E, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas nós já temos pauta para um próximo bate-papo. A gente pode falar sobre esclerose múltipla. Aliás, esse termo esclerose, durante muito tempo, acho que foi usado de maneira errada, né? Então, todo problema que era de idoso, que de alguma forma impedia de fazer alguma coisa, era esclerose. Então, parecia que tudo era esclerose. Aí você me conta sobre esclerose múltipla e como tratar, como trabalhar, quais são os avanços. E aí... Você me conta, nesse mesmo dia que você veio falar sobre esclerose, a gente sabe que homens e mulheres são muito diferentes. Algumas doenças acometem mais os homens, algumas doenças mais as mulheres. O que tem de diferente no cérebro masculino e feminino? Tá combinado? A gente pode fazer essa pauta? Tudo bem, eu venho com o maior prazer. Sabe, é uma alegria muito grande estar aqui, eu gosto de estar aqui. É um prazer tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que fico muito feliz de te receber aqui, nosso público também adora, e é por isso que eu vou deixar os contatos do doutor, então. Anotem o telefone, mas se ficar difícil pegar papel e caneta, ou você, de repente, não vai conseguir anotar agora, eu vou escrever lá no Facebook, eu vou atualizar as nossas redes sociais para que você possa ter acesso. Então, ou no Consulta ao Doutor, ou lá na minha página, facebook.com/DeniseLuca, eu vou atualizar os contatos do doutor lá, para que você possa entrar em contato. www.igorduarte.com. É só .com. www.igorduarte.com. No Facebook é fácil de encontrá-lo. Dr. Igor Duarte, é isso? Perfeito. Doutor abreviado Igor Duarte. Falta o DR aqui no GC, mas fique sabendo que é Doutor Igor Duarte. Eu vou escrever lá no Facebook. Perfeito. A Elisete é demais. Doutor Igor Duarte, do jeitinho que tá escrito aqui, ó. Procura lá nos mecanismos de busca no Facebook que você vai encontrar. Ou então o telefone 0 operadora 11 4295 1227. 4295 1227. Esse é o telefone que o doutor disponibiliza. Se você não conseguiu anotar, me pergunta no Facebook ou já corre lá que eu vou atualizar assim que eu chegar em casa. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui. Volta pra gente falar sobre esclerose múltipla, sobre como esse termo às vezes é usado de maneira errada. E aí você me conta a diferença do cérebro masculino e feminino. Obrigada, sim, viu, doutor? Muito obrigado, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado conosco hoje. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.